Eu vim para a França a fim de viver um tempo de descanso. Queria fazer uma pausa no meu trabalho e decidi realizar uma formação bíblica e teológica na Abadia de Hautecombe. Durante esse tempo, senti que o Senhor me falou verdadeiramente e me mostrou que estava presente. Às vezes, quando alguém me dizia, essa comida que você fez ficou deliciosa, eu pensava, ou ele está rindo de mim, ou ele é muito gentil e não quer dizer que está ruim. Para mim, era impossível que alguém me dissesse algo positivo sobre mim. Eu poderia responder com um grande sorriso, sem dizer nada. Mas em meu coração eu não aceitava, eu não compreendia, não conseguia compreender que de fato eu poderia ser uma boa pessoa. É um mecanismo que eu tinha, pois na minha história familiar fui desprezada. E na sociedade, nós temos o desejo de ser uma pessoa perfeita. Então, quando nós estamos em um bom nível, somos realmente nada. Tantas coisas aconteceram que criei um mecanismo de dizer que era nada o tempo todo, que eu sou nada o tempo todo, que eu não estou à altura. Na comunidade, me propuseram de fazer um ciclo que se chama Siloé, um ano onde a gente faz retiros para reler nossa vida, para compreender o que não vai bem para melhor seguir o Senhor. E foi durante esse retiro que eu pude visitar minha história com o Senhor. O que é importante é que acreditei que o Cristo me curou de verdade, me libertou de verdade, e que Ele está sempre próximo, que me ama sempre do jeito que eu sou. É o seu olhar que me torna amável e capaz. Em nossa vida cotidiana, às vezes experimentamos uma falta de liberdade. Nos sentimos como que presos por uma atitude ou um pensamento interior que nos ultrapassa e nos domina. Isso pode manifestar-se sob a forma de uma reação desproporcional diante de uma determinada situação. Por exemplo, por uma reação de cólera ou uma reação de fechamento, ou ainda uma dificuldade real em confiar. E apesar de todos os nossos esforços, essas atitudes retornam e acabamos parando de lutar contra os mesmos pecados, a mesma escravidão. Todas as situações podem ser o sinal de que não chegamos a tomar posse de fato da liberdade que nos é oferecida por Cristo. E assim, o sinal de que necessitamos de libertação. Paulo diz na carta aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mesmo a palavra libertação pode parecer estranha para algumas pessoas. Em alguns países, usa-se pouco essa palavra nas igrejas. Pensamos que ela não nos diz respeito, ou de maneira excepcional, pensamos nela unicamente no contexto de exorcismo. Em outros países ou outros lugares, onde se tem mais consciência da realidade espiritual ao nosso redor, é ao contrário muito presente. Essa palavra também pode nos dar medo, basta dizê-la e já pensamos em algo espetacular, reforçado por um imaginário desenvolvido numa série de filmes. Mas a libertação, a liberação, encontra seu fundamento no ministério de Jesus, que veio ao mundo para libertar todo homem e toda mulher.
Ao iniciar sua vida pública, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus proclamou que veio cumprir esta palavra de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Nós temos, portanto, a necessidade de ser livrados do mal. É o que pedimos diariamente ao Senhor na oração do Pai Nosso. Não é uma força abstrata ou uma energia negativa que o Pai Nosso indica como mal. Trata-se do maligno em pessoa, que as Escrituras conhecem pelo nome de tentador, pai da mentira, Satanás ou diabo. Em resumo, a vida cristã comporta um combate espiritual e a libertação dos espíritos malignos faz parte da missão que Jesus confiou à sua igreja. Foi posteriormente ao colóquio sobre o Ministério de Libertação, em Roma, organizado pelo ICRES, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, e que reuniu teólogos e pessoas com prática no tema do mundo inteiro, que se publicou o documento O Ministério de Libertação. O ICRES é um organismo reconhecido pela Santa Sé desde 1993 e tem por missão garantir a comunicação entre a renovação carismática católica do mundo inteiro e as autoridades da Igreja. A doutora Mary Early, presidente da Comissão de Doutrina do ICRES e professora de Escritura no Seminário Maior do Sagrado Coração em Detroit, nos Estados Unidos, e o padre Etienne Veteux, membro da Comunidade do Caminho Novo e professor de Teologia na Universidade Pontífica Gregoriana em Roma, são os principais redatores desse documento. A redação deste documento foi também um evento eclesial. Primeiro, porque nós trabalhamos com teólogos nos Estados Unidos, na Índia, na Alemanha e também com pessoas com prática, de todos os cantos, vários países diferentes, e assim tivemos a ocasião de trabalharmos em unidade e também de percebermos como, no fundo, nós vivíamos a mesma coisa e também pensávamos do mesmo modo. Ainda que a prática pudesse ser diferente, o núcleo era o mesmo, e nós tivemos uma acolhida muito positiva das autoridades eclesiais. É claro que também houve algumas reações dizendo, mas parem de falar em maus espíritos, isso é superstição, são pensamentos muito primitivos. E me parece que o mais importante é mostrar o senhorio do Cristo, o poder de libertação que Ele deseja nos conceder e a eficácia de sua ação para nos libertar. Sendo que sequer precisamos entender 100% do que somos libertados. O pecado permanece um mistério, assim como as forças do mal. Mas é também importante, em nosso tempo, encontrarmos um discurso simples, mas coerente sobre essas forças malignas. O que nós vemos no Novo Testamento é que não somente os demônios são ativos na vida de alguns indivíduos possuídos, mas também, em um certo sentido, em toda a sociedade humana, em todos os aspectos da vida humana. Jesus chama Satanás de o príncipe desse mundo. São Paulo o denomina o Deus desse mundo. E a primeira carta de João diz que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, cada um de nós é, de certa maneira, atingido pela influência maligna dos maus espíritos. As Escrituras nos dizem muita coisa sobre o modus operandi de Satanás. Ele trabalha pela tentação do pecado, agindo pela confusão. Faz o bem parecer algo mal e o mal parecer um bem.
o que pode nos levar a crer que Deus é nosso inimigo e que não podemos confiar nele. Satanás nos enche de todo tipo de medo, através do qual ele age. Medo de catástrofes naturais, medo de nos opormos, medo de fracassarmos, medo da desaprovação de nossos próximos, etc. E uma vez que decidimos nos deixar guiar pelos medos, nós acabamos sob a influência dos maus espíritos. Sua influência nas vidas humanas se deve ao pecado. Jesus diz: quem comete o pecado é escravo do pecado. Também, todas as vezes que escolhemos desobedecer a Deus, colocamos-nos de certa maneira sob a influência do espírito maligno. Mas a boa notícia é que Jesus, por sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e nós podemos compartilhar sua vitória. Os evangelhos nos oferecem muitas belas histórias da atividade de Jesus perseguindo demônios, e cada uma dessas histórias nos mostra algo único. Por exemplo, quando Jesus expulsa um demônio de um homem na sinagoga, a atitude das pessoas ao redor nos mostra seu espanto. Elas dizem que seu ensinamento é novo, que ele expulsa os demônios com a palavra, o que nos diz que são os ensinamentos de Jesus sobre a verdade, sua proclamação da palavra de Deus, que, em si mesmos, têm o poder de libertar as pessoas do mal, pois a opressão espiritual se baseia comumente sobre o erro e a mentira. É um grande mistério. Como é possível que um espírito exterior a nós, que não é nós, possa influenciar nossa vontade e atingir nossa liberdade? A maioria dos teólogos, ao longo dos séculos, afirma, e eu acredito que de maneira justa, que isto não é possível. Quero dizer que o diabo e os demônios podem tocar nossa imaginação, podem tocar nossas emoções, e assim criar o medo, criar imagens que nos amedrontam e até mesmo nos fazem cair na desesperança e podem nos atrair. Mas eles não podem tocar diretamente nossa inteligência e nossa vontade. Isto é, não podem nos fazer o que um marionetista faz com sua marionete. Entretanto, o que acontece é que esses temores, o medo, a falta de esperança, esses diferentes elementos podem nos levar a reações, a estruturas comportamentais. Por exemplo, eu acabo me isolando toda vez que alguém me faz mal, ou eu me deparo com o mal, ou quando sou machucado. Por exemplo, uma mulher ferida por um homem, ou por vários homens, ao longo de sua vida, termina por desenvolver um tipo de reação espontânea de ódio para com homens. E aí o espírito maligno se aproveita desse movimento, o reforça e pouco a pouco consegue vosso consentimento. E o que acontece é que a vontade, pelo consentimento que damos a esses comportamentos, às falsidades e ao espírito ou espíritos que vagam por detrás, se liga a tudo isso. Se ligar parece o melhor termo. Poderíamos também dizer que a vontade se paralisa, pois temos a impressão que queremos usá-la e não mais conseguimos, nada se passa. Podemos nos perguntar quem pode realizar a oração de libertação ou, de forma mais geral, a libertação. Eu diferenciaria um certo exercício de libertação de um ministério de libertação, já que não são exatamente a mesma coisa. Os exercícios de libertação estão abertos a todos. É uma autoridade que nos é confiada pelo próprio Cristo a todos os batizados, a todo cristão ou fiel. O sinal mais evidente disto é que o Senhor Jesus enviou seus apóstolos para expulsar os maus espíritos. Mas em Lucas capítulo 10, por exemplo, quando ele envia os 72, que são a imagem e o modelo para todos os discípulos, quando eles voltam da missão, dizem: nós expulsamos os demônios em seu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago.
Este é o sinal de que os discípulos, todos eles, haviam recebido autoridade pelo nome de Jesus de caçar os demônios, e que Jesus o confirmava e estava de acordo com esta prática. E ao final dos evangelhos, quando acontece o envio em missão, o envio para batizar as nações, Jesus disse: batizem as nações, orem e expulsem os demônios. É um envio em missão para todos. Há muitas maneiras de viver a prática da libertação, muitas maneiras de orar pela libertação, e não só um modelo possível, mas parece-me que pelo menos dois aspectos devem estar presentes. Um aspecto é a renúncia, e o outro é a ordem direta dada ao Espírito, ou em todo caso, uma palavra de comando. Ou bien, en tout cas, une parole de commandement. La renonciation, c'est que a renúncia se trata da necessidade de que a pessoa que está ligada diga, espontaneamente ou pela sugestão daqueles que oram com ela, eu renuncio, por exemplo, a este espírito de isolamento, eu renuncio a este espírito de ódio, eu renuncio aos meus comportamentos de ódio, a isto ou aquilo. E por que isso é importante? Porque, no final das contas, o que abre a porta ao mau espírito é o meu consentimento. Fui eu ao consentir. E então eu usarei essa mesma liberdade que o Senhor me dá, que é tocada pela graça, cremos pelo batismo, pelas virtudes teologais, pela vida cristã. E com essa vontade, eu volto atrás e renuncio àquilo que eu havia consentido antes. Fui eu quem deixei entrar, sou eu que devo fazê-lo sair. Por outro lado, nós cremos que nos casos dessas ligações, o problema não se resume a apenas uma fragilidade, mas também a presença de uma força do mal, de um espírito, e por isso não basta a renúncia, mas é também necessário ordenar ao espírito que saia. E isso também pode ser feito de várias maneiras. Podemos pedir ao Senhor que expulse esse espírito. Senhor, expulsa esse espírito. Ou podemos dizer diretamente ao espírito que parta. Tudo começou com um encontro com o Senhor. Eu recebi o batismo no Espírito Santo em janeiro de 1970 e, com o passar dos anos, fui percebendo não ser tão livre quanto gostaria de ser. Nesta época, as pessoas que faziam as orações de libertação somente o faziam por pessoas que estavam muito seriamente dominadas por um demônio e que tinham graves problemas. E assim, se eu pedisse a alguém uma oração de libertação, logo me diziam, não dê tanta atenção ao diabo. Eles viam que eu rezava todos os dias, que servia ao Senhor, e por isso ninguém queria orar por mim. Eu precisei esperar quase 15 anos até que alguém aceitasse. Então, um dia, quando eu assisti a uma conferência, o Senhor me tocou fortemente, me renovou. Durante o louvor, chorei pela primeira vez na vida que eu me lembre, simplesmente pelo fato de que Ele me amava. Eu vi um homem que eu sabia que fazia orações de libertação. Fui ao seu encontro e lhe disse, você poderia fazer uma oração de libertação para mim? Há muito tempo eu penso que preciso de mais liberdade. Ele então perguntou, por que você diz isso? E eu pensei, é sempre a mesma coisa. Mas dessa vez eu lhe respondi, antes de participar de um evento religioso, minhas costas doem. E antes que eu viesse para essa conferência, minha dor nas costas voltou. Eu passei os primeiros dias da conferência no fundo da sala, deitado no chão. Então ele disse, ok, eu orarei por você. Ele se sentou diante de mim, orou e disse, você está sentindo isso? E eu, como eu senti algo exatamente aqui, disse sim, eu sinto. Na minha mente, eu pensava, não é isso, sou eu mesmo. Ele me perguntou o que havia acontecido e naquele momento eu não respondi buscando em minhas lembranças.
mas simplesmente respondia à pergunta que ele havia feito com autoridade. Então contei que eu havia sido humilhado na minha classe diante de todo mundo na época da pré-escola. E me lembro dele ter dito: em nome de Jesus, eu ordeno ao espírito de rejeição que saia. E então eu senti isso. Minha cabeça se endireitou tranquilamente e eu experimentei o que é ser livre, que é ser liberto. Mas levou certo tempo até que eu aprendesse como poderia levar isso a outras pessoas. Neil Lozano, da Filadélfia, Estados Unidos, é católico. Ele é fundador do Ministério Coração do Pai e autor do livro Libertar, um guia prático de libertação. Ele foi um dos principais palestrantes no colóquio sobre a libertação, animado pela comunidade do Caminho Novo em Tigery, próximo a Paris, que reuniu 400 participantes de diferentes igrejas. Sou mais conhecido pelo meu livro Libertar, um guia prático de libertação, publicado em vários países e línguas. E nesse livro falo sobre as 5 chaves. E as 5 chaves são arrependimento e fé, perdão, renúncia, autoridade e bênção do Pai. Então, a imagem que eu uso no livro é que se você imaginar uma porta com 5 travas e você tem 5 chaves, mas você usa apenas 2 ou 3 delas, a porta permanece bloqueada. Mas se você usa todas as 5, a porta se abre, portanto, existe uma maneira que todas essas 5 chaves se encaixem de uma maneira bonita enquanto ministramos às pessoas. Às vezes, quando ensinamos sobre arrependimento e fé, as pessoas pensam apenas no arrependimento. Mas Jesus, quando ele veio do deserto, proclamou que o reino de Deus está aqui. Arrepender-se e crer, ele conectou os dois. Então, a conversão significa ser transformados pela renovação da sua mente e acolher a verdade. Então, conduzimos as pessoas, mesmo aquelas que têm um compromisso com Jesus. Oferecemos-lhes uma oportunidade de conversão. Dizemos: você gostaria de entregar-se novamente a Jesus hoje? Ou se eles nunca tiveram essa oportunidade antes, dizemos: você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Você gostaria de acolhê-lo como seu Salvador? A segunda chave é uma das mais significativas, é o perdão. A maioria das pessoas sabe que eles precisam perdoar, mas muitas pessoas estão presas, eles não conseguem obter liberdade, a liberdade que precisam, que elas deveriam obter quando perdoam em nome de Jesus. E então, nós ouvimos essa história e depois os ajudamos a pronunciar o perdão. E assim podemos dizer: em nome de Jesus eu perdoo meu pai por escolher álcool sobre mim. Eu perdoo-o por suas palavras irritadas. E eu perdoo-o por estar emocionalmente ausente para mim. E eu perdoo-o por não ser o pai que eu precisava que ele fosse. E eu perdoo-o pelo jeito que ele tratou a minha mãe, especialmente quando ele gritou com ela e a atingiu. Você sabe que qualquer que seja a história, quando alguém é capaz de contar sua história, às vezes basta abrir o coração e confirmar a história, para que o perdão aconteça. Lembro-me de um homem com o qual rezei não muito tempo atrás e a quem disse: quando você está sozinho em seus pensamentos, que tipo de pensamentos negativos vêm à sua mente? E ele disse: bem, penso que sou um perdedor, que nunca serei nada. Perguntei então: alguém já disse isso a você?
Ele pensou por um momento e disse: meu pai falou essas palavras. Sabemos que as palavras podem ter um grande poder e, quando elas são ditas, mesmo se for de tempos em tempos, podem ficar gravadas em nós. Assim, reconhecer as mentiras, reconhecer as estratégias do inimigo e apenas falar em voz alta: em nome de Jesus, renuncio ao ódio a mim mesmo. Em nome de Jesus, renuncio à solidão, ao isolamento. Em nome de Jesus, renuncio à tristeza. Em nome de Jesus, renuncio à mentira de que algo está errado em mim, de que tudo é minha culpa. Em nome de Jesus, renuncio à mentira de que tenho de ser perfeito para ser aceito. Sabemos que há tantas mentiras quanto pessoas e tantas mentiras diferentes quanto nossa imaginação possa criar. Se elas se opõem à palavra de Deus, se não se apresentam para nós como verdade, então podemos renunciar a elas. A quarta chave é a autoridade, e acho que muitos cristãos não se dão conta de que têm autoridade. Nas Escrituras, lemos que nos foi dado o poder. Outra tradução dessa palavra é autoridade. Nos foi dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Temos autoridade e responsabilidade sobre tudo que Deus nos confiou. E sabemos que uma das coisas que Ele nos confiou, a responsabilidade, é nossa alma, nossas próprias vidas. Por isso, não devemos ser tímidos ao saber que podemos falar em nome de Jesus para quebrar o poder das mentiras, em que acreditamos, e expulsar qualquer espírito associado a elas. E a quinta chave é a bênção do Pai, que é algo que eu precisava aprender ao longo dos anos, algo no início da minha caminhada com Jesus. Jesus começou a me mostrar o rosto do Pai. Alguns de nós queremos estar livres das coisas, mas nunca entenderemos a plena liberdade que Jesus quer para nós, até que entendamos o que Ele nos está trazendo, que é o amor do Pai, o coração do Pai. Para mim, a libertação é uma questão de liberdade. Jesus disse a Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Isso nos diz que Satanás se retira. A igreja está na ofensiva, assim como Jesus contra o reino das trevas, tomando o terreno do reino das trevas. Portanto, nenhum cristão deve sentir que estamos fugindo do terror do avanço de Satanás. Eu posso dizer que no meu ministério, nesses últimos anos, e também através da redação desse documento, que eu tomei cada vez mais a consciência da simplicidade do que se tratava a libertação. Eu já disse, é algo da vida cotidiana e por isso é bastante simples. Eu me dou conta que facilmente, mesmo caminhando na rua, de repente, eu me sinto tomado por um pensamento. E depois, em um determinado momento, começamos a conhecer esses demônios pessoais. Começamos a conhecer os pensamentos que passam por nós. E reconheço e digo, eu renuncio. E continuo a caminhar e tudo se passa bem. O Ministério da Libertação também se tornou uma parte mais importante do ministério de oração que eu faço. Quando rezo sobre as pessoas, tenho uma consciência mais profunda do fato de que os espíritos malignos, muitas vezes, estão desempenhando um papel quando alguém está de alguma forma oprimido ou deprimido,
ou sentindo que eles estão presos de algum jeito. E eu tenho um maior senso da autoridade de que todos os crentes batizados têm, em nome de Jesus, para resistir ao maligno, expulsar os demônios, para dizer-lhes que eles não têm lugar naqueles que foram comprados por seu sangue precioso. Então estou mais confiante de sua vitória e de compartilhar sua vitória. Como dizia o grande pastor Thomas Robert, temos que acreditar em um Jesus muito grande e em um diabo muito pequeno. E eu acrescentaria, temos que acreditar em um Jesus muito grande, mas precisamos também saber que existe um diabo pequeno, porque muitas vezes não cremos no diabo. Então o diabo e os demônios são derrotados. Eles são pequenos em relação à potência da salvação de Cristo. Mas eles existem e se nos recusamos a acreditar na existência deles, então corremos o risco de praticar superstições e de finalmente deixar a porta aberta para ele do outro lado. O mal vai querer nos fazer acreditar que ele é mais poderoso do que de fato é. Ele perdeu, é um perdedor. Ele ocupa a última posição de um exército contra um exército avançado. Até mesmo os portões de outro mundo não podem fazer frente à igreja, no poder do nome de Jesus, que é vencedor do mal. Da carta aos Colossenses. Demos graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, o perdão dos pecados. Senhor Jesus, Tu que viestes para nos salvar e já triunfaste sobre o mal, abre nossos olhos para todos os laços que nos aprisionam e vem nos libertar. Dá-nos a graça de tomar consciência da autoridade sobre todo espírito mau, conferida a nós por Ti no batismo. Conduz as igrejas pelo Teu Espírito Santo a exercer o ministério da libertação do qual tantas pessoas no mundo têm necessidade urgente nos dias de hoje.